Sexo atrapalha na performance esportiva? As civilizações antigas acreditavam que sim. Dados das últimas Olimpíadas talvez nos levem a crer que não. Mas o que diz a ciência? Porque é lá que o Fala Lu busca suas respostas e traz aqui para vocês depois da vinheta. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre-docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Se inscreve aqui no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. Se você já curte nossos vídeos, sabe como o nosso conteúdo tenta trazer informação embasada e interessante de forma prática para vocês, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, seus familiares, seus grupos de WhatsApp. Lembre que sempre que houver oportunidade, é legal indicar o canal para que a gente consiga trazer conteúdo cada vez melhor para vocês, sempre de forma gratuita. Vocês acham que transar atrapalha a performance esportiva? Vamos dizer, aquela transa na véspera de uma competição. É ruim? E se for na semana de prova, alguns dias antes, será que atrapalha também? E a masturbação teria o mesmo efeito ou aí não? Pode fazer porque é um pouco mais tranquilo. Para civilizações antigas, como os gregos, o sêmen era algo considerado divino. E eles acreditavam que ali estava contida a força masculina. Hoje, alguns atletas acreditam que a abstinência sexual leva a um aumento da irritação, da raiva, deixa aquela energia acumulada e que isso seria bom para alguns esportes. Alguns ainda acrescentam que essa tensão crescente seria decorrente de um aumento dos níveis de testosterona quando a pessoa está aí em abstinência. Agora, quando a gente avalia os dados das últimas Olimpíadas, uma certeza que fica é que atletas de alto nível transam sim, e não é pouco. Em Tóquio, por exemplo, a gente teve uma média de 14 camisinhas consumidas por atletas. Já nas Olimpíadas do Rio, a festa foi ainda mais divertida. Foram distribuídas e usadas um total de 450 mil camisinhas, sendo 100 camisinhas para o sexo feminino, dando uma média de 42 camisinhas utilizadas por atletas. Lógico que quando a gente fala de média, certamente tiveram aqueles atletas abstinentes, mas tiveram outros que ajudaram bastante a subir esse número. O que os rumores dizem é que entre 70% a 75% dos atletas fazem sexo na Vila Olímpica durante as Olimpíadas. Mas isso não prova em nada a nossa hipótese. A gente pode pensar que esses atletas começaram a se divertir depois que já competiram, ou que eram os atletas da reserva, ou que foi uma semana antes. Bom, se não teve um método, não tem uma evidência, não é prova científica. E não é isso que a gente traz aqui no canal. Bom, mas fica até o final do vídeo que sim, a gente vai ter uma resposta definitiva para essa questão, já que existe meta-análise sobre o tema, melhor grau de evidência possível para quem já está acostumado aqui no canal. Melhor grau de evidência científica é sempre uma boa meta-análise. Mas antes disso, vamos voltar lá para a história da testosterona. Aqui no canal a gente tem um vídeo bem legal sobre testosterona, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, mas vamos lembrar que a testosterona que é responsável pelo desejo sexual, tanto em homens quanto em mulheres, mas também por essa agressividade, essa coisa meio masculina. Muitos acreditam que a ejaculação reduz os níveis de testosterona nos homens. Até tem uma história de um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos, Muhammad Ali, que não fazia sexo por 6 semanas antes de cada luta. E aí, será que isso ajudou ele a ganhar tantas lutas? O que diz a ciência? A gente foi buscar então as pesquisas sobre o efeito da abstinência sexual nos níveis de testosterona. Em geral, esses estudos sugerem que a abstinência, tanto de masturbação quanto de atividade sexual, não impactam nos níveis de testosterona. Um estudo de 2003 mediu níveis de testosterona em homens após vários períodos de abstinência da ejaculação. E aí assim, depois que o cara teve a última relação sexual, os níveis de testosterona subiram discretamente com 2 a 5 dias de abstinência, chegando num valor um pouquinho maior em 7 dias após a abstinência, mas depois ele estabilizou e ficou normal. Um outro estudo de 2003 mediu níveis hormonais, incluindo a testosterona, durante o orgasmo induzido por masturbação, antes e depois de 3 semanas de abstinência, ou seja, quando o cara não estava em abstinência e depois de completar 3 semanas de abstinência. E os dados desse estudo mostraram que os níveis de testosterona foram maiores após o período de 3 semanas de abstinência, mas naquele momento ali da masturbação.
Ou seja, a abstinência tem um efeito muito ligeiro no aumento da testosterona e principalmente aumenta quando você de fato vai realizar atividade sexual depois de um tempo em abstinência. Agora, a pesquisa inversa. Atividade sexual aumenta níveis de testosterona? Esse estudo é bem interessante. Ele analisou um clube de sexo nos Estados Unidos para avaliar as mudanças nos níveis de testosterona em resposta a estímulos sexuais no ambiente de mundo real, uma boate de striptease. E o que os pesquisadores compararam foram níveis de testosterona salivar nos homens que participavam de atividades sexuais. E eles compararam os homens que de fato fizeram atividade sexual com aqueles homens que estavam apenas assistindo, observando. E aí os resultados foram que os níveis de testosterona aumentaram em todos eles. Todos os homens que visitaram o clube de sexo tiveram aumento da testosterona, mas ele foi significativamente maior naqueles que participaram de fato do ato sexual. Um estudo anterior já tinha examinado os efeitos aí da atividade sexual no nível de testosterona tanto de homens quanto de mulheres. E os pesquisadores mediram o quê? Nível de testosterona antes da relação sexual, depois da relação sexual e também alguns dias depois, desde que não houvesse novas atividades sexuais, ou seja, alguns dias de abstinência. Tanto os homens quanto as mulheres tiveram níveis de testosterona mais altos após a realização do ato sexual, após a relação sexual. Os níveis, então, eram mais baixos logo antes do sexo e nos dias depois sem relação sexual. Então, depois que ele volta para a abstinência, vai caindo de novo. Ao mesmo tempo, esse efeito do aumento da testosterona causada, ocasionada pela atividade sexual, não é muito duradoura. Ela acontece ali no momento do ato sexual e dura por algumas horas e no máximo um dia. Nas mulheres, o sexo, além de aumentar a testosterona, também aumenta o número de receptores de estrogênios. Também está relacionado a sexo com orgasmo. Mas isso também tem uma duração mais limitada, cerca de 24 horas. Se a gente está pensando na testosterona em esportes onde o seu aumento impacta em melhor performance, na verdade o sexo aumentaria o desempenho, pelo menos se realizado ali bem perto, logo antes da competição, 24 horas ou menos antes da competição. Agora, a gente pode considerar uma outra questão em relação à atividade sexual. E se o sexo deixar a pessoa, o atleta, mais cansado? Bom, a verdade é que isso vai variar bastante, A gente sabe que vai depender do nível de empolgação ali do casal, da duração, da posição. Mas os estudos que analisaram uma sessão de sexo convencional, sem muita estripulia, mostrou que a queima calórica é de apenas 50 calorias, o que seria equivalente, por exemplo, a subir 3 lances de escada numa intensidade mais forte. Os estudos mostram também que o sexo na noite anterior da competição não teve impacto na força, na potência, no endurance ou em qualquer outra variável física que pudesse impactar negativamente em uma série de esportes. Agora, tem um lado que de fato é bastante positivo do sexo para a atividade esportiva. Ele aumenta a produção de neurotransmissores no nosso cérebro que vão bloquear os receptores de dor. E isso é bastante favorável, principalmente em esportes de endurance, em esportes que envolvem alguma sensação de dor e onde o controle de dor ajuda na melhor performance. Ele ajuda também a reduzir dores crônicas, que é algo bem comum em atletas. Mas esse efeito dura aí até 24 horas depois da atividade sexual. Por fim, um último aspecto que não é tão analisado, que é de difícil pesquisa, mas que sem dúvida é um dos mais importantes em relação à atividade sexual, é o efeito psicológico. Difícil de estudar, mas que deve sim ter grande impacto na competição. Porque uma boa performance esportiva depende bastante de um equilíbrio, de um balanço entre o estado de alerta, que é importante ali na hora da competição, com o controle de ansiedade. E aí, talvez passar uma noite em claro, transando, pode reduzir bastante esse estado de alerta se ela, por exemplo, atrapalhar o sono, impedir o atleta de dormir. Mas, por outro lado, uma transa gostosa na véspera da prova ou na semana da prova pode ajudar sim no controle da ansiedade. E aí entra um lado bastante positivo. Mas o que vale é que, como muita coisa que a gente fala aqui no Fala Lu, tem uma variação individual. Tudo vai depender do quanto o sexo afeta cada um. E o quanto afeta vai depender
de como isso também foi realizado. Se a pessoa conseguiu ter uma noite de sono bacana, se ela não bebeu ou não usou drogas junto com a atividade sexual, o tempo que durou. Então tudo isso está envolvido, por isso que é difícil fazer pesquisa em relação a esse assunto. Mas para fechar essa celeuma, a gente tem sim 2 meta-análises publicadas, uma de 2016 da Frontiers e a última agora de 2022 da Nature Scientific Reports. E a conclusão dessas meta-análises é que as evidências atuais sugerem que a atividade sexual dentro de 30 minutos a 24 horas antes do exercício ou da competição não parece afetar a aptidão aeróbica, resistência musculoesquelética ou força, potência e que não exerce nenhum impacto negativo no desempenho, embora estudos controlados randomizados de alta qualidade sejam necessários para avaliar melhor esta questão. Uma coisa importante em relação a todos esses estudos incluídos nessa meta-análise, que foram 9 no total, todos eles foram feitos somente com homens jovens. Ou seja, a gente precisa urgentemente de estudos com mulheres, com o impacto do ato sexual para as mulheres atletas. A gente precisa também de estudos que envolvam pessoas mais velhas, acima dos 40, dos 50, dos 60. Qual é o impacto do sexo para essa população? E outra coisa bem difícil nesses estudos é fazer um grupo bem controlado, fazer cegamento é quase impossível, né? Ah, você não pode transar, você vai transar, já não tá cego. O tempo, a duração, o empenho, tudo isso também é difícil. Ou seja, os cientistas, os pesquisadores vão precisar continuar lutando para trazer melhores evidências pra gente. Mas por hora, o resumo Fala Lu é bastante simples. Quer transar antes de competir? Vai fundo. Só não deixa de dormir bem, se alimentar direitinho e ter um descanso suficiente antes da sua prova. Agora, vou passar a bola para vocês e quero que vocês compartilhem com o Fala Lu as experiências de vocês. O que vocês acham aí em relação a esse tema? Quem treina, quem compete, amador, vocês acham que o sexo ajuda ou atrapalha? Qual é a relação de vocês quanto a sexo e transa antes de provas e competições? É isso aí. Obrigada!